Olá, alunos, curso de pós-graduação em aperfeiçoamento de estruturas de aço. Neste vídeo, estaremos falando um pouco sobre alguns conceitos básicos do concreto armado e também de dois métodos que iremos utilizar no cálculo de sapatas e blocos. Falando de concreto como material de construção, ele é um material, um dos mais utilizados em todo o mundo. Aqui eu trouxe uma frase de um livro de 2014, onde já se estimava que o consumo atual estaria na ordem de 19 bilhões de toneladas métricas ao ano, um valor muito alto comparado até com outros tipos de materiais. Sei que o foco dessa pós-graduação são estruturas metálicas, mas falando um pouquinho também desse outro elemento, outro tipo de material que vai ser utilizado para compor, né, as fundações do seu galpão ou da sua obra metálica. Todo material de construção tem as suas características, particularidades e tem o seu espaço. Em alguns tipos de edificações, a estrutura metálica ela tem o seu espaço, é o material mais indicado para ser utilizado. Outros tipos, o concreto armado já seria mais vantajoso. Então, dependendo das características da obra, da edificação, você vai escolher qual é o melhor material para ser utilizado. E falando de concreto, as características que fazem com que o concreto armado seja muito utilizado é que esse material ele tem uma resistência muito boa à água, aos intempéries, não questão de impermeabilização. Tem gente que o concreto é uma laje e com o passar de algum tempo começa a infiltrar e ele acha que o problema ali é no concreto, mas não. O concreto armado, né, o concreto, ele é um material que ele resiste aos intempéries da água, mas ele não é impermeável. Você precisa fazer algum tratamento para torná-lo impermeável. Uma das características que também faz com que o concreto armado seja muito utilizado, porque ele pode ser obtido de diferente, ser utilizado, né, de diferentes formas e tamanhos. Então, principalmente em fundações, quando a gente fala, por exemplo, de um bloco sobre estacas, e aí seria um bloco ali retangular, no formato dele em planta, aí por acaso a estaca ficou fora de posição, você precisa fazer algum ajuste. Isso é bem simples no concreto armado, porque você vai colocar a forma, moldar a forma e jogar ali o seu concreto que ele vai aderir à forma que você necessita. Então, isso é uma das características que faz com que o concreto seja muito utilizado. Aqui no Brasil também, falando de custo, o concreto, você tem a mão de obra barata, é um material fácil de ser obtido e o custo é baixo. Também falando de manutenção, o concreto não necessita de uma manutenção em um curto período de tempo, ele resiste aí a vários anos, apesar de ser indicado, né, que seja feita uma inspeção periódica para ver se tem alguma fissura, se o aço está sofrendo alguma corrosão, mas de maneira geral, a manutenção do concreto armado é barata e também tem uma alta resistência ao fogo. Então, se você tem alguma obra que é exigido um tempo de resistência ao fogo alto, o concreto armado ele pode atender. A norma que vai trazer as diretrizes para o dimensionamento e detalhamento do concreto armado é a BNT NBR 6118 de 2014, que inclusive está sofrendo algumas revisões e provavelmente em breve vai sair uma nova revisão dessa norma. Essa norma ela é utilizada, né, para dar diretrizes para o projeto de estrutura de concreto armado protendido. Ela exclui apenas alguns tipos de concretos especiais, como concreto pesado, concreto leve, aí já seria uma outra norma para ser utilizada. Então, tudo que veremos nesse módulo vai estar baseado nas diretrizes da norma 6118 de 2014. O concreto armado, eu sei que muitos aqui já são
tem esse conhecimento, né, de maneira bem profunda, mas como a turma é bem diversificada, falando de maneira geral, por que o concreto armado é um material que é tão utilizado e como que se deu tão bem essa mistura do concreto com o aço. Então, o concreto é um dos materiais que tem uma resistência alta à compressão e o aço ele é utilizado no concreto armado para combater os esforços de tração. Então, só nesse exemplo aqui, se você tem uma viga sofrendo flexão, parte da viga, a parte superior vai estar sendo comprimida e a parte de baixo tracionada. Então, você compõe a peça de concreto armado de forma que utiliza o concreto para resistir os esforços de compressão e o aço de tração. Uma coisa muito boa é com relação à forma de ruptura do aço quando submetido ao esforço de tração. Ele vai sofrer uma deformação, essa tensão vai aumentando, a deformação vai aumentando, de forma que antes de a minha peça de concreto sofrer uma ruptura, eu vou ter um aviso prévio. Então, essa é uma das características que torna o concreto armado um material muito seguro. Por essa característica, de ele ter esse aviso prévio, você conseguir visualizar as fissuras, começar a deformar de maneira que seja possível identificar que naquele ponto tem um problema, às vezes nas fundações, como são elementos, como eu disse no último vídeo, que fica abaixo do nível do terreno, enterrado, às vezes essas fissuras aparecem, o aço começa a sofrer corrosão, só que não é visível. Por isso, repito mais uma vez, é de extrema importância que tanto o projeto quanto a execução do bloco sapata sejam feitas com extrema qualidade, sem chances de ter problemas futuros. O concreto, a norma, né, que fala de concreto armado, a 6118, ela traz aqui quais são as tensões que eu posso trabalhar com o meu concreto armado. Então, ela fala da classe desde o C15 até o C90. Esse valor de C15, o 15, seria o valor da resistência à compressão característica do concreto. No caso C15, seria uma tensão de 15 MPa. A gente fala o FCK do concreto, 15 MPa, que seria a resistência à compressão do meu concreto. E essa norma trata de concretos até 90 MPa, que seria um concreto de alta resistência. Hoje o concreto, a tensão mais utilizado, o FCK mais utilizado, está na faixa de 30 a 35 MPa, que é o que você encontra na maioria das obras que estão sendo executadas atualmente. A norma fala que a resistência mínima do concreto, quando a gente fala de concreto armado, ele tem que ter no mínimo a resistência de 20 MPa. Então, esse é o valor mínimo para ser utilizado numa obra de concreto armado. Se a obra for de concreto protendido, você deve utilizar um valor mínimo de 25 MPa para o seu concreto. Se for uma obra provisória, sem fins estruturais, então você pode utilizar a partir de 15 MPa. Como que é realizado esse teste? Através de corpos de prova, quando você vai concretar o seu elemento. Então, tira alguns corpos de prova, faz um ensaio numa peça de ruptura e aí divide a carga de ruptura pela área. Você encontra, então, o FCK que está sendo utilizado no seu elemento de concreto. Algumas características do concreto, esses dados: coeficiente de dilatação térmica de 10 a menos 5 graus Celsius, coeficiente de Poisson de 0,2 e a massa específica para conseguir determinar o peso próprio, 2.500 kg por metro cúbico. Estou passando esses valores só porque alguns programas pedem esses valores para poderem utilizar no cálculo das peças de concreto armado. O aço, como a gente vai trabalhar os blocos e sapatos em concreto armado, eu vou utilizar tanto concreto quanto aço. E o aço que iremos utilizar no dimensionamento, o nosso aço CA50, que tem uma resistência, uma tensão
limite de 500 MPa. Então aqui tem um gráfico que mostra tensão-deformação de um ensaio do meu CA50. E todo aço aqui, o CA50, ele apresenta esse tipo de gráfico com relação à tensão-deformação. Você vai aumentando a tensão, a deformação aumenta de maneira proporcional aqui na fase elástica, chega num determinado ponto, que é o FYK, onde ele atinge o patamar de escoamento. Então, para uma mesma tensão, a deformação do meu aço ela aumenta muito. Então, nesse trecho, seria o aviso, se o aço chegasse nesse ponto e ia deformar de tal forma, seria visível que ali teria algum problema, a deformação começa a ser muito alta. Porém, se eu aumentar a tensão, o meu aço ainda consegue resistir a valores um pouco maior até chegar à ruptura, a romper, a separar o elemento. Então, o fato de existir esse patamar de escoamento é algo benéfico porque traz essa segurança a mais, esse aviso prévio nas peças de concreto armado. Então, algumas características do aço utilizado no concreto armado: modo de elasticidade do aço 210 gigapascal, a massa específica 7.850 kg por metro cúbico, e o coeficiente de dilatação térmica é o mesmo do concreto. Por isso que é possível, né, trabalhar o concreto e o aço de maneira conjunta, porque esse coeficiente de dilatação térmica é o mesmo. E o aço ele tem determinadas características, né, algumas ranhuras, e eu consigo trabalhar com aderência. A gente vai até ver como que se calcula esse comprimento de ancoragem que permite com que os dois elementos trabalhem de forma conjunta, de forma auxiliar. Os dois materiais, um auxilia o outro quando estão trabalhando para resistir a determinadas tensões de compressão ou de tração. Quando a gente vai detalhar uma peça de concreto armado, além de definir a geometria, eu vou definir também as barras de aço. Então, eu vou calcular determinado valor de área de aço que vai ser necessário para resistir aos esforços, e na hora de detalhar, eu vou precisar escolher um diâmetro e uma quantidade de barras que vai ser referente à área de aço que eu calculei. A gente vai ver isso em alguns exemplos, mas só trazendo aqui, hoje em dia se trabalha muito com os diâmetros em milímetro. Se você for conversar com as pessoas que trabalham com concreto armado, as pessoas mais antigas, eles provavelmente irão falar esses diâmetros em polegadas, né? Eles falam um diâmetro de meia, 3/4, 5/16, mas hoje em dia a gente já se fala mais quando vai comprar, vai solicitar alguma barra de aço, fala em milímetro. Então, para as fundações, a gente trabalha nessa faixa aí de 8 a 25 o diâmetro da minha barra de aço. A norma não fala num diâmetro mínimo para as fundações, para sapata e para bloco, mas se você olhar um diâmetro de 5 milímetros, 6.6, 6.3, vê que é um diâmetro bem pequeno comparado ali com o volume de um elemento de fundação. Então, alguns autores trazem aí esse diâmetro mínimo de 8 e no máximo 25, que seria um diâmetro já bem grande, né? Se você precisar dobrar, já é difícil dobrar esse tipo de diâmetro. Então, assim, de maneira geral, ficaria de 10 a 20 ali, são os mais utilizados para as fundações, de acordo com o tipo de edificações. Então, se eu tenho uma barra de 10 milímetros, corresponde a uma área de aço, seria só fazer a conta da área, né, de um círculo, πd2/4, então tem uma área de 0,8 centímetros quadrados. Então, se eu por acaso preciso de 4 centímetros quadrados na minha sapata ou no meu bloco, então eu posso utilizar 5 barras de 10, que seria correspondente a 4 centímetros quadrados. Então, a gente vai ver como utilizar essa tabela com alguns exemplos. A maioria das pessoas que trabalham com concreto armado geralmente
já tem esses números em mente, né? Qual que é a área de aço correspondente a cada diâmetro. E aí, quando determina o valor da área de aço total, divide por esse valor para determinar a quantidade de barras. Essa é uma forma de se trabalhar com a área de aço, e outra forma é uma tabela onde você tem a área de aço por metro. Então, em algumas sapatas, quando a gente trabalha ali por unidade, então vou determinar, eu preciso de ter 20 centímetros quadrados por metro da minha sapata. É uma outra forma de se determinar essa área de aço. E aí você já trabalha com essa tabela, que também é muito utilizado para lajes. Então tem aqui os diâmetros e o espaçamento entre uma barra e outra. O mais utilizado do espaçamento, a distância de uma barra até a outra é de 10 a 20 centímetros. E aí, de acordo com o espaçamento e com o diâmetro, eu vou ter a área de aço correspondente em 1 metro de seção da minha laje ou da minha sapata. Então, só demonstrando aqui na imagem, esse valor, por exemplo, se eu tenho diâmetro de 12,5 espaçado a cada 15 centímetros, então numa faixa de 1 metro eu vou ter uma área de aço correspondente de 16,7 centímetros quadrados. Então, se eu separasse 1 metro da seção da minha peça de concreto armado, eu teria nessa faixa, né, utilizando barra de 12,5 milímetros a cada 15 centímetros, eu teria o valor de 16,7 centímetros quadrados nessa faixa aí de 1 metro. Então, nos exemplos vai ficar mais claro como se utiliza essas duas tabelas, mas eu já trouxe aqui que é algo que é muito utilizado por quem trabalha com concreto armado. Vocês já estudaram nos módulos anteriores com relação às estruturas de aço, que são, e até no módulo anterior a Morgana também falou, sobre o estado limite último e estado limite de serviço. Isso também no concreto armado a gente tem esses conceitos. Então, no estado limite último, a gente verifica a questão da perda de estabilidade da estrutura, ruptura da seção, instabilidade, deterioração por fadiga. Então, é algo que impede a utilização da minha estrutura porque ela entra em ruptura total ou parcial. Eu não consigo mais trabalhar ou utilizar a minha edificação. E tem o estado limite de serviço, que está mais relacionado com o conforto do usuário. Às vezes está longe de sofrer uma ruptura, porém o meu usuário fica desconfortável porque ele se sente inseguro naquele local. Então, se eu tenho uma fissura, uma formação de fissura, além do limite permitido por norma, ou uma deformação muito alta, que a pessoa vai ficar até preocupada de passar embaixo daquela obra de concreto armado, porque a deformação está muito alta, ele imagina que está na iminência de sofrer uma ruptura. Então, tem que verificar esses dois estados limites. Um que é relacionado mais à ruptura da minha peça, a perda da possibilidade de utilização, porque ela está instável, sofreu ruptura da minha seção, está sem estabilidade. E outra é com relação ao conforto do usuário, que a gente fala mais de formação de fissura, deformação excessiva e vibração excessiva. Os blocos e sapatas, o dimensionamento da área de aço é feito em cima do estado limite último. Então, a gente utiliza os coeficientes de segurança de maneira similar, como vocês viram no dimensionamento de estruturas de aço, para fazer o nosso dimensionamento dos blocos de concreto e também das sapatas. De maneira geral, no concreto armado, vigas, pilares, lajes, o dimensionamento, a escolha, o cálculo da quantidade de barras, espaçamento, a minha área de aço, a seção do concreto, são feitas em cima do estado limite último, utilizando os coeficientes de segurança. E depois que é realizado esse dimensionamento, é feita uma verificação se com essa seção, com essa armadura, a minha peça de concreto armado atende o meu estado limite de serviço.
às vezes está tendo o estado limite último, mas a deformação está alta. Então, eu aumento um pouco a espessura da minha laje para deformar um pouco menos, não preocupado com a ruptura, mas sim com relação à deformação. Então, esse é mais ou menos o procedimento. A gente faz o dimensionamento do estado limite último, depois faz a verificação do estado limite de serviço. E, similar ao que vocês viram nas estruturas de aço, como que é feito o cálculo, o dimensionamento no estado limite último. Como os materiais, a gente tem uma certa insegurança em saber se realmente o que está sendo executado, o concreto que está sendo utilizado na obra, terá realmente a resistência que está indicada no projeto. Às vezes tem algum problema ali na hora da mistura do concreto, ou o aço que eu solicitei na fábrica, pode ser que ele chegue com uma tensão limite um pouco menor do que indicada no projeto. Então a gente tem algumas incertezas. E na hora de fazer o detalhamento, o dimensionamento das peças de concreto, é utilizado os coeficientes de segurança. Então a gente usa um coeficiente de minoração, ou seja, eu pego a resistência característica que está indicada no projeto e na hora de fazer os cálculos, eu vou dimensionar considerando uma resistência menor. Então, o meu aço, como é um elemento que é fabricado, que tem uma verificação com relação à qualidade desse material um pouco mais exigente do que com relação ao concreto, então esse coeficiente de minoração é um pouco menor. Então, vou pegar o valor, no caso do CA50, 500 MPa, e vou dividir por 1,15 para encontrar a minha resistência de cálculo, que é um pouco menor do que a característica que são indicadas no projeto. Já com relação ao concreto armado, como é um material que pode ser feito até em obra, mistura, então tem uma incerteza maior, esse coeficiente de minoração é maior. Então, eu divido aquele valor do FCK indicado no projeto por 1,4 para fazer o meu dimensionamento no estado limite último. Então, no estado limite último, eu pego as resistências características e divido para reduzir um pouco o valor das resistências dos materiais que serão utilizados para o meu cálculo. E as cargas, eu tenho os coeficientes de segurança que irão aumentar o valor dessas cargas comparada com as cargas que estarão atuando realmente na minha edificação. Então, esse coeficiente de segurança para o concreto armado, eu falo de cargas permanentes, variáveis, a maioria a gente utiliza o valor de 1,4. Então, se eu quero dimensionar um bloco de concreto armado, um bloco sobre estacas, onde vou ter um pilar que vai aplicar uma carga de 100 toneladas. Eu vou dimensionar no estado limite último para ele suportar a uma carga de 140. Esse coeficiente de segurança não é que eu estou desperdiçando material, não é isso. Então, tem uma carga de 100 toneladas que estará atuando e caso, por algum motivo, essa carga chegue a 140, aumentando aí, multiplicando por 1,4, quando ela chegar em 140, eu vou dimensionar para que com 140 ocorra a ruptura do meu bloco de concreto, considerando a resistência dos materiais um pouquinho menor. Então, esse coeficiente de segurança é a distância que nós temos do que está acontecendo na realidade até a ruptura. Então, se eu trabalhasse sem nenhum coeficiente de segurança, trabalhei ali, calculei o meu bloco, dimensionei no estado limite último para resistir um valor de 100 toneladas e por acaso o pilar aplicar uma carga de 101, a ruptura já ocorreria. Então, nós temos que ter uma certa distância da ruptura até o que está acontecendo na realidade. Assim que é feito o dimensionamento das peças de concreto armado.
Quando a gente fala de estado limite de serviço, aí esses coeficientes, coeficiente de segurança, né, um coeficiente de majoração, a gente já não precisa utilizar valores tão altos. Por quê? De estado limite de serviço está relacionado com o conforto do usuário. Então, se eu estou determinando ali várias cargas, as chances de essas cargas ocorrerem simultaneamente é pequena, e caso ocorram, o que vai acontecer é ter uma deformação, é ter uma fissura determinada ali por norma, a gente vai dimensionar. Se por acaso ocorrer que essas cargas sejam um pouquinho maior do que foi prevista, a deformação vai aumentar um pouquinho a mais, não vai ser algo drástico que vai trazer um problema maior, uma ruptura, uma queda das minhas estruturas. Então, por isso, esses coeficientes são diferentes. Como eu disse, a gente vai utilizar para o dimensionamento de blocos sapatas, cálculo da área de aço, o valor de 1,4, que é o coeficiente de majoração para o estado limite último. Para a elaboração do projeto estrutural, primeiramente é necessário definir qual que é a classe de agressividade ambiental. A professora Morgana até trabalhou um pouco isso, porque influencia no dimensionamento da estaca e também vai influenciar em alguns parâmetros que são necessários para o concreto armado, como cobrimento, consumo mínimo de cimento e também o FCK mínimo que pode ser utilizado de acordo com a classe de agressividade. Então, é da classe 1 até 4, fraca, moderada, forte ou muito forte, de acordo com o tipo de ambiente. Se for um ambiente rural, então seria classe 1. Se for um ambiente, uma zona urbana, classe 2. Se for uma zona marinha, próxima ao mar, classe 3. E se for uma zona industrial, dependendo da indústria, a norma traz aqui alguns tipos. Se for branqueamento, que seria uma indústria de celulose, seria classe 4. Local onde tem respingos de maré, classe 4. Outros tipos de indústrias que não têm componentes tão agressivos ao concreto também podem ser classificados como classe 3. Porém, a única indicativa que a norma tem com relação a essas classes é essa tabela. E tem diversos estudos falando sobre essa classe de agressividade, e nesses estudos até tem certas divergências. Eu já vi estudos que falam que a classe forte, né, marinha, é até 2 quadras do mar. Já tem outros estudos que falam que toda Grande Vitória deveria ser classificada como 3, seria zona marinha. Já vi até estudo falando que até em Colatina, que tem uma distância muito grande, sofre influência do mar com algumas características que podem deteriorar um pouco mais rápido o concreto do que locais com a distância maior. Então, isso vai de acordo com o calculista. Por bom senso, o ideal é, na dúvida, adota a classe maior. Então, se eu estou na dúvida se é classe 2 ou 3, eu vou adotar a classe 3. Isso vai ter uma pequena influência, mas que traz uma durabilidade maior para a sua obra de concreto armado. Então, de acordo com a tabela anterior, a norma traz essa nova tabela com alguns indicativos de relação água-cimento e de FCK mínimo que pode ser utilizado de acordo com a classe de agressividade. A água, a quantidade de água influencia muito na durabilidade do meu concreto armado. Então, quanto menor a quantidade de água, maior será a minha durabilidade. Então, se eu tenho meios mais agressivos, eu preciso reduzir a quantidade de água, a relação água-cimento que eu vou estar utilizando para o meu concreto armado. Então, se eu tiver uma classe 3, por exemplo, CA é concreto armado, CP, concreto protendido. Se for uma zona marinha próxima ao mar, a relação água-cimento em massa, né, quantidade de água dividido pela quantidade de cimento, tem que ser menor ou igual que 0,55. Outra coisa, a classe de concreto. Então, se eu estou numa zona marinha, o FCK mínimo que eu posso utilizar
para concreto armado é de 30 MPa. Seria o valor mínimo utilizado para uma edificação próximo ao mar. Outra tabela é com relação ao cobrimento. Isso influencia muito na durabilidade e deve ter um cuidado especial com relação às fundações, porque se o meu cobrimento não for feito de maneira adequada e o meu aço acabar tendo contato com o solo, com água que possa estar próximo, eu vou trazer alguns problemas futuros para as minhas fundações. O aço só pode sofrer corrosão e, com o passar do tempo, deixa de resistir aos esforços que foram calculados, dimensionados para resistir. Então, olha, de acordo com a classe de agressividade, os elementos de fundação são elementos estruturais em contato com os solos. Então, classe 1 e 2, o cobrimento mínimo é 3 centímetros. Classe 3, 4 centímetros. E classe 4, 5 centímetros. São valores que precisam ser verificados durante a concretagem para que realmente a minha armadura tenha essa distância até a face de concreto. O que seria esse cobrimento, né? Eu creio que a maioria já entende, já conhece esses termos, mas seria a distância da minha armadura, que está mais próximo da periferia, até a face do meu concreto. Então, esse cobrimento, o meu concreto, né, o concreto armado, são materiais que se complementam, né, são materiais que se complementam. Então, o concreto, ele traz uma proteção à minha armadura, impedindo com que o meu aço sofra corrosão. Então, quanto maior o meu cobrimento, maior vai ser essa proteção que eu vou ter do meu CA50 para evitar problemas futuros. Então, de acordo com essa tabela anterior, eu tenho esses valores mínimos que eu devo utilizar para o cobrimento da armadura. Isso serve tanto para vigas, lajes, pilares, quanto para as fundações, sendo que cada elemento tem um valor diferente de acordo com o tipo de elemento que eu estou falando e também se é concreto armado ou protegido. No nosso caso aqui, que o foco são elementos de fundações, a gente vai trabalhar com esses 3 valores de acordo com as classes de 1 até a classe 4. Outro valor que a norma traz, que é necessário para o detalhamento das armaduras, tanto de sapata quanto de blocos, é o comprimento de ancoragem, ou seja, qual é o valor, qual que é o comprimento que o meu aço precisa estar em contato com o concreto para conseguir transmitir a carga de um para o outro. Então, se eu tenho uma tração no meu aço e eu quero que o meu aço trabalhe junto com o concreto, eu preciso que esse aço esteja em contato com o concreto com um valor mínimo aí, que seria o comprimento de ancoragem. Então, só trazendo o procedimento para se determinar o comprimento de ancoragem básico, trouxe aqui alguns itens da norma, que às vezes é quase um quebra-cabeça, então eu preciso determinar o valor de LB, e aí traz a fórmula de acordo com FYD, que é uma propriedade do aço, o diâmetro, e FBD. Aí eu vou procurar esse FBD, vai estar em outro item, que está aqui no item 9321, isso da NBR 6118. Então eu vou lá nesse outro item, e o FBD é em função de 3 coeficientes, N1, N2, N3, e também do FCD. E aí embaixo ela vem falando quais são esses coeficientes, de acordo com algumas situações. E o FCD, ele é função do FCTK-INF dividido por γC, que está em outro item. Então, se você for lá nesse outro item, você vai encontrar quem é o FCTK inferior, que é 0,7 de FCTM. E aí, quem é FCTM? FCTM é em função do FCK. Então, é quase que um quebra-cabeça, onde você vai buscando os valores item por item, e no final você consegue elaborar uma fórmula para determinar esse comprimento de ancoragem. A maioria dos calculistas, ou quem trabalha com projeto,
Tem algumas planilhas para facilitar esse cálculo, para não precisar ficar fazendo essas contas toda vez que for determinar o valor de LB, ou utilizo algumas planilhas ou então tabelas, que é o que iremos utilizar aqui no nosso curso. Então, de acordo com a FCK, de acordo com o diâmetro, a gente consegue determinar aqui qual que é o comprimento de ancoragem básico. Aqui tem 100 com, que seria quando eu utilizo o gancho, esse comprimento pode ser um pouco menor do que quando eu utilizo uma barra reta, aí o comprimento é um pouco maior. Então, utilizando aquelas fórmulas todas, elas ficam em função do FCK, do diâmetro da barra e também dessa condição aí do se tem gancho ou se não tem gancho. A gente vai utilizar então essa tabela que vai facilitar para não ficar fazendo essas contas várias vezes, e também é em função da posição da barra, se é de boa aderência ou má aderência, isso a gente vai ver um pouquinho depois também, sendo que tanto para bloco quanto para sapata, nossa armadura de tração sempre vai estar numa zona de boa aderência. Dos atendimentos, quem tiver curiosidade de saber mais detalhes, a gente pode conversar na terça-feira nos nossos horários de atendimento, que a gente aprofunda um pouco mais no assunto. Mas o básico que a gente precisa para determinar o detalhamento dos blocos e sapatos é esses valores que podem ser encontrados nessas tabelas que auxiliam as pessoas que trabalham com projeto de cálculo de concreto armado. Agora falando sobre a norma, né, 6118, o que ela traz sobre sapatas e bloco, a norma não traz muitos detalhes, não traz todo o procedimento de cálculo para se determinar a armadura, todas as verificações. O que a norma traz é como que é feita a classificação dos meus elementos de fundações. Então, uma classificação muito importante, a Morgana até falou um pouco também, é determinar se a minha sapata e se o meu bloco ele pode ser considerado como elemento rígido ou se ele é um elemento flexível. A fórmula é bem simples, então eu trago aqui essa fórmula, que seria a largura da sapata menos a largura do pilar dividido por 3. Se a altura total da minha sapata for maior do que esse valor, então a sapata é rígida. Se for menor, a sapata é flexível. O que influencia essa questão da classificação quanto à rigidez? Aí a norma vem falando mais à frente o que eu posso considerar, o que eu não preciso considerar quando a minha sapata é rígida e quando a sapata é flexível. Então, já trazendo aqui embaixo, ela fala que para essa sapata rígida pode-se admitir plana distribuição de tensões normais do contato da sapata com o terreno. Se a sapata for flexível, aí já tem que estudar melhor como que é essa distribuição das tensões entre a sapata e o bloco. Eu não posso considerar como sendo uma tensão uniforme. Essa parte de considerar a tensão uniforme simplifica drasticamente as minhas contas e o procedimento para o dimensionamento da minha sapata. Com relação ao bloco sobre estacas, a norma fala que o critério é análogo das sapatas. Então, verifica a largura do bloco menos a largura do pilar, dividido por 3. Se for maior, quer dizer que o bloco é rígido. Se for menor, o bloco é flexível. Então, é uma conta bem simples e eu consigo aí determinar. Sempre que for possível e tentar fazer isso 100% dos casos, é utilizar tanto a sapata quanto o bloco com essa altura mínima para ser considerado um elemento rígido, que você vai simplificar muito. Como eu falei, bloco e sapata são elementos que dificilmente vai ser possível uma verificação. Então, se você puder trabalhar com elementos rígidos, será melhor tanto para o cálculo, quanto para a execução, quanto para a manutenção
desses elementos. Então, a gente sempre tenta trabalhar com os elementos rígidos. O que muda com relação às minhas contas, às minhas considerações, quando a minha sapata é rígida? Primeira coisa, fala que eu posso, dependendo da situação, quando é rígida, eu posso desconsiderar, não preciso verificar a questão da interação solo-estrutura. Porém, se eu trabalhar com sapata flexível, aí eu já preciso fazer essa consideração, essa verificação dessa interação do solo-estrutura, que é algo que é bem trabalhoso, alguns programas já fazem isso, então acredito que com o passar do tempo e com as revisões da norma, possivelmente até para sapatos e blocos rígidos, pode ser que daqui a algum tempo seja exigido, mas por enquanto, se a sapata for rígida, a gente pode desconsiderar essa verificação, né, essa complexidade da interação solo-estrutura. Se a sapata for rígida, a norma fala que ela vai trabalhar a flexão nas duas direções, porém vai admitir que essa tração que existe na flexão, ela vai ser uniformemente distribuída na largura da sapata. Ou seja, eu vou considerar como sendo uma distribuição uniforme da tração. Então, eu posso utilizar aquela minha armadura distribuída por metro ao longo da minha sapata como sendo algo constante. Isso não se aplica se for flexível, que eu tenho que verificar se o meu momento vai variar ao longo da seção da minha sapata. Então, já complica bastante os cálculos, as considerações com relação a sapatas flexíveis. E com relação à verificação de punção, a norma fala que se a sapata for rígida, eu posso dispensar a verificação de punção na minha seção C', porque não é possível fisicamente existir punção, como a gente vai ver aqui no próximo slide. Então, eu preciso verificar apenas a tensão da compressão diagonal, que a gente vai ver mais à frente como que é feita essa verificação. Verifica a compressão ali, onde está o contato do pilar com a sapata. Se estiver atendendo, eu não preciso verificar essa questão de punção. O que seria punção? A gente fala muito em punção em laje, principalmente laje protendida, onde eu não tenho vigas. Então, o que pode ocorrer é que o meu pilar praticamente vai furar a minha laje. Então, o pilar fica intacto e a minha laje vai sofrer esse tipo de ruptura. Então, essa parte achurada fica. E exatamente aqui, no contato de uma com a outra, vai sofrer uma secção, vai separar, vai sofrer uma ruptura. A gente chama isso daqui de cone de punção. Por que eu não preciso verificar nas sapatas rígidas? Porque esse cone de punção, a minha sapata vai estar no interior desse cone. Então, fisicamente, não é possível que ocorra essa questão da punção na minha seção, onde ocorreria a ruptura por punção, porque a minha sapata vai estar no interior desse cone aqui, do limite de cone de punção. Então, é uma verificação a menos que eu preciso fazer tanto nas sapatas quanto também nos blocos. Se o meu bloco for rígido, eu também posso eliminar essa verificação de forma análoga às sapatas. E eu posso também considerar, quando eu trabalho com bloco rígido, que a força do pilar até as estacas vão ser transmitidas essencialmente por bielas de compressão. Então, a gente vai ver como que é feito essas verificações e com relação à tração que vai ocorrer no interior do meu bloco, que vai ser resistido pelas armaduras, fala que pode ser admitido que essa tração ocorra de maneira uniforme numa faixa igual a 1,2 vezes o diâmetro da minha estaca. Então, a gente vai ver isso na parte de detalhamento dos blocos também. Resumindo, meu bloco e sapata rígida, eu preciso verificar a questão da compressão
do encontro do pilar com o meu elemento de fundação, e eu posso considerar que a minha tração ocorre de maneira uniforme, diferente dos elementos flexíveis, quando eu tenho que verificar, além dessa questão da distribuição, dos momentos, dos esforços que não são uniformes, também verificar a punção e a iteração solo-estrutura. Ou seja, tente utilizar sempre o elemento rígido. Em último caso, caso não seja possível fisicamente, porque eu tenho algumas interferências com relação à tubulação ou outros elementos da obra que inviabiliza eu utilizar um bloco ou sapata rígida, então você vai precisar fazer essas várias verificações a mais para realizar o dimensionamento dos seus blocos e sapatas. Na teoria, o que muda de uma sapata rígida para flexível? Apesar de na rígida a gente entender que a tensão também não é exatamente uniforme, mas pode ser considerada que essa tensão é distribuída através da sapata de maneira uniforme, porém para a sapata flexível isso não é verdade, porque essa tensão ela é variável, ela muda ao longo ali da seção da minha sapata. Então, a minha área de aço deveria concentrar onde a tensão está maior, o momento será maior. Eu tenho uma complexidade maior com relação aos elementos flexíveis. Tanto que eu também preciso verificar a questão de deformação dessa sapata, o que pode influenciar na interação solo-estrutura. Então, geralmente, a gente trabalha com alguns coeficientes de mola representando o meu solo. Então, a pessoa responsável pelo cálculo geotécnico forneceria alguns valores e, geralmente, no cálculo de elementos flexíveis, são utilizados programas computacionais que utilizam meso-elementos finitos ou grelhas para fazer umas verificações devido à complexidade desses elementos. Os cálculos simplificados, manuais, com planilhas, geralmente são feitos para elementos rígidos, onde trazem as simplificações permitidas pela norma. E para o bloco sobre estacas, entende-se que a carga do pilar vai ser distribuída de maneira igualitária, se for uma carga centrada, para todas as estacas. A gente vai verificar a tensão da biela e a questão da tração para o dimensionamento das armaduras. Como eu falei anteriormente, a norma fala aqui que como que deve ser feito a verificação das sapatos flexíveis e dos blocos flexíveis. Fala que, embora o uso seja mais raro, ou seja, tente utilizar os elementos rígidos, você pode utilizar os flexíveis fazendo as considerações a mais exigidas pela norma. Com relação às dimensões das minhas sapatas e blocos, acredito que a parte mais difícil vocês já aprenderam no último módulo. Então, para minha sapata, depois que eu determino a geometria em planta, o B e L, a minha altura e o H0 são contas bem simples. Então, esse cálculo do B e L, em função da tensão admissível, principalmente quando eu tenho carga excêntrica com momento, você precisa determinar a tensão máxima para verificar. Às vezes até um processo de você vai fazendo tentativa, aumentando o B e o L para reduzir essa tensão máxima até chegar a um valor próximo. Então, seria a parte mais complexa do dimensionamento da geometria da minha sapata. Depois que você tem os valores de B e de L, para determinar essa altura, é só fazer a conta indicando, determinando o valor de H para que a minha sapata seja considerada como um elemento rígido. Então, a conta é simplesmente eu pego a largura da minha sapata menos a largura do pilar. Eu vou encontrar aqui o valor do balanço de cada lado, vou dividir por 3. Então, eu vou determinar a minha altura de forma que seja maior ou igual a esse valor, tanto em uma direção quanto na outra. Por isso que é importante, quando vocês fizeram o cálculo da geometria em planta, é importante que
a distância da face do pilar até a face da sapata seja a mesma nas duas direções. Então, vou ter uma menor altura se eu conseguir igualar esses valores. Quando eu tenho valores muito distintos, eu tenho um lado muito maior do que o outro, mesmo com um pilar com as dimensões próximas, então, devido a uma direção, vou ter uma altura muito alta e aí eu vou ter um volume de concreto maior. Então, pensando na parte de consumo de materiais, o melhor, o ideal é você manter essas distâncias iguais aqui da face do pilar até a face da sapata. Algumas vezes, de acordo com a altura, se for uma altura muito pequena, às vezes 30 centímetros, para questões executivas, às vezes você nem faz esse tronco de pirâmide, já faz a altura como sendo constante em toda a minha sapata. Mas para economizar tanto em volume de concreto quanto em quantidade de formas, você pode fazer uma parte, aqui essa base reta, e depois um tronco de pirâmide para você reduzir o consumo desses materiais. Porém, o H0 ele deve ser determinado de tal forma que o ângulo desse tronco de pirâmide seja no máximo 30 graus, que seria o ângulo onde eu consigo executar, concretar a minha sapata sem necessidade de forma. Se fosse necessária uma forma para executar nesse formato, já iria inviabilizar, já seria melhor fazer como se fosse um bloco todo com altura constante. Então, para determinar essa H0, eu verifico essa questão do ângulo aqui de 30 graus. Então, faço a conta nas duas direções para determinar o valor mínimo do H0, de forma que esse ângulo seja no máximo de 30. Sendo que o valor mínimo do H0, alguns materiais falam em 15 centímetros, outros em 20. Então, aqui no nosso módulo, a gente vai utilizar no mínimo esse H0 no valor de 20 centímetros. Com relação ao bloco, a conta da altura é a mesma que vimos para as sapatas. E com relação à geometria, porque lá vocês viram a questão da disposição das estacas em planta, a quantidade. Então, aqui também a norma não indica um valor fixo para a distância da face da estaca até a face do bloco, mas em algumas apostilas, alguns livros indicam um valor mínimo de 15, outros falam de 20, mas eu vou utilizar esse valor aqui de no mínimo 15 centímetros, que é a distância da face da estaca até a face do bloco. Então, com esse valor, eu determino a minha geometria em planta, e com essa fórmula, que é a mesma de sapata, eu consigo determinar a altura do meu bloco. Dificilmente você vai ver um bloco sobre estacas também com aquele formato de tronco de pirâmide. As sapatas, na prática, a maioria são executadas com tronco de pirâmide, já os blocos são executados com altura constantes. Para a determinação das armaduras e das verificações com relação ao dimensionamento de bloco e de sapatos, são dois métodos principais, o método bielas e tirantes. Como eu falei, pelo bloco ou sapatos por serem um elemento tridimensional, volumétrico, que é difícil determinar o comportamento das tensões no interior desses elementos. Então, foi feitos alguns ensaios, e aqui em 1967, Blevaux e Fremy fizeram ensaios com 116 blocos para determinar um procedimento simplificado para o cálculo tanto da verificação da compressão do concreto quanto para a determinação das armaduras. Então, eles chegaram em alguns valores de acordo com o que foi verificado nos seus experimentos. Então, como que foi pensado esse método das bielas e tirantes? Eles imaginaram uma treliça espacial no interior desse bloco, onde você tem barras ligando o pilar até o topo das estacas, e aí você liga as estacas através de barras também,
formando uma treliça espacial. Quando você aplica a carga do pilar no topo dessa treliça, vai aparecer as barras comprimidas, levando a carga do pilar até a estaca, e essas barras que ligam uma estaca a outra apareceram, né, através dos cálculos, forças de tração. Então, ali você determina a quantidade de armadura necessária para resistir a essas trações. Então, aqui são algumas fotos dos ensaios que realizaram. Então, eles imaginaram essa biela de compressão, ou seja, uma barra comprimida no interior do bloco que leva a carga do pilar até o topo da estaca. Mas para equilibrar esse sistema, essa treliça espacial, você precisa ter uma barra ligando essas duas bielas, e essa barra sofre um esforço de tração, porque eu tenho um esforço na horizontal tentando abrir esse meu bloco. Esse método pode ser utilizado tanto para blocos sobre estacas quanto para sapatos. Porém, sapatos, essas bielas, você não tem uma biela definida como você consegue visualizar num bloco sobre estacas. Então, essa biela que leva a carga do pilar até a base da minha sapata seriam compostos por elementos infinitesimais, onde aplicando uma integral eu consigo determinar os valores das tensões no topo das bielas de compressão e também qual que é o valor da tração que vai aparecer na base da minha sapata. Num bloco é mais fácil você visualizar essas bielas que levam a carga do pilar até o topo da minha estaca, que seriam bielas lineares. Aqui você consegue verificar essa seção, até visualmente fica mais fácil do que na sapata, porque na sapata seria algo constante, não algo isolado como no bloco. Mas utilizando a mesma teoria, só que no sapato utilizando uma parte matemática com integrais, você consegue determinar então os valores tanto da tração na parte inferior, quanto o valor máximo aqui da compressão na biela que leva essa carga do pilar para a estaca. Nos blocos, o método das bielas pede para se verificar essa tensão de compressão tanto no topo do encontro do pilar com o bloco, quanto no topo da estaca. A gente vai ver isso daqui a 2 semanas. Já um outro método proposto pelo CBFIP, ele já faz uma consideração um pouco diferente, onde ele sugere que seja feito o cálculo das armaduras através da determinação de um momento fletor e a verificação do esforço cortante em uma seção pré-determinada. Então, seria feito o cálculo, imaginando aqui uma sapata, ele pega uma seção afastada a 0,15 da largura do pilar. Então, nessa seção, você determina o momento fletor com uma conta simples aqui de uma barra em balanço com a carga, que seria a tensão do solo aplicado na minha sapata. Com o valor da tensão e a distância, eu consigo determinar o momento fletor. E com esse momento fletor, eu determino, esse momento fletor vai gerar um esforço de tração, e essa tração, com essa tração é possível determinar a quantidade de armadura. E já o cisalhamento é verificado numa seção afastada de D/2, onde D é a altura útil da sapata, até a seção onde é verificado a minha tensão. Para bloco, tanto para sapata quanto para bloco, o procedimento através do método CBFIP é o mesmo. Então, calculo o momento numa seção aqui afastada a 0,15 da largura do pilar. Então, eu pego a reação da estaca vezes a distância, então determino o momento fletor. Com esse momento, eu determino a tração, que é possível determinar a quantidade de barras para resistir a essa tração. E com relação a esforço cortante, é verificado numa seção também afastada D/2, D sendo a altura útil do meu bloco, e aí numa distância D/2 da face do pilar, eu verifico a questão
do esforço cortante. Então, esses são os dois métodos que iremos utilizar para o cálculo de sapato e também de blocos, que veremos nas próximas semanas. Ainda nessa semana, teremos outros 4 vídeos com exemplos da determinação da geometria da sapata e do bloco, que vai ser a tarefa dessa semana, onde você já tem a geometria em planta e seria só determinar a questão da altura, do H0 da sapata ou da altura total do bloco. São contas simples, determinando ali a quantidade de forma e volume de concreto, mas que podem trazer um conhecimento de como é feito esses cálculos. São cálculos simples, mas que é o primeiro passo para determinação, dimensionamento e detalhamento dos elementos de fundações. Então, um abraço e qualquer dúvida é só entrar no horário do atendimento que a gente pode conversar um pouco mais sobre o que foi falado nessa aula e também com relação à atividade da semana. Um abraço.